Já classificado para as quartas de final, o São Paulo recebeu o Botafogo SP no último sábado no Morumbi e venceu por 2-1 em partida válida pela última rodada da primeira fase do Paulistão. A escalação mandada a campo foi alternativa. Rigoni marcou ainda no primeiro tempo. Jean Victor empatou no segundo, mas Luciano conseguiu colocar a equipe novamente à frente, dando os números finais para a partida. Nicão ainda desperdiçou um pênalti. Com a vitória, o São Paulo chegou aos 23 pontos e foi para a segunda colocação geral do estadual, o que dá a vantagem de decidir em casa em uma eventual semifinal. Agora o São Paulo volta a campo nesta terça-feira para encarar o São Bernardo, também no estádio do Morumbi, pelas quartas de final do estadual em jogo único. O São Paulo estava vencendo tranquilamente contra o Botafogo SP no último sábado, mas com apenas 1-0 no placar e com um pênalti defendido, teve trabalho para confirmar um placar favorável que terminou em 2-1. O técnico Rogério Ceni avaliou a partida e revelou quais eram as intenções do time nesse jogo. O time produziu inúmeras chances de gol, mas não foi efetivo. Foi um pouco mais lento que o normal. A vitória é sempre importante, claro, mas hoje era um dia para a gente fazer a diferença de gols e melhorar nossa situação na tabela de classificação. Perdemos o pênalti, acho que psicologicamente deu uma desequilibrada, acabamos sofrendo gol e tivemos que lutar mais do que o necessário para fazer o segundo gol da vitória. Acho que era um jogo que a gente poderia ter colocado 3 ou 4 gols de diferença e saído hoje em uma situação melhor em campo, disse Ceni. Ao todo, o primeiro gol, Rigoni também foi elogiado pelo técnico, que espera que o argentino recupere a confiança no seu início de trabalho no clube. O Rigoni é um menino ótimo para se lidar no dia a dia. Ele teve uma fase muito boa quando chegou ao São Paulo com muitos gols e assistências, e nós estamos tentando fazer com que ele ganhe confiança novamente. Acho que ele rende bem em qualquer função, por dentro, seja por fora, no 1 contra 1, ele tem essa técnica. Na recomposição, pelo lado, ele precisa evoluir um pouco, mas por dentro, ele tem uma marcação um pouco melhor. Adoro o Rigoni e adoro trabalhar com ele. Tenho certeza que ele vai chegar próximo da importância que ele teve para o São Paulo no ano passado. Espero que ele volte a brilhar como naquela época. Finalizou! O São Paulo ia apenas empatando por 1-1 com o Botafogo SP no último sábado, quando Luciano decidiu já no fim do segundo tempo. O jogo é válido pela última rodada da primeira fase do Paulistão e acabou 2-1 graças ao gol do atacante que entrou no segundo tempo. Ele avaliou a partida e agradeceu a torcida pelo apoio de sempre. Foi um jogo difícil, tanto é que vi em algumas reportagens, se o Botafogo tivesse no nosso grupo, estaria lutando para se classificar. Depois do pênalti, a gente deu uma baixada, desconcentrou um pouco, mas logo soube administrar, porque o primeiro tempo a gente comandou e o segundo também. Eu fui abençoado, entrei e pude fazer o gol. A energia com a torcida é sensacional. Cada dia que passa, me sinto mais à vontade no São Paulo. A torcida me abraçou de uma maneira que posso entregar gols, vontade e vitórias para eles, disse. Além disso, o jogador também falou sobre as oportunidades desperdiçadas pela equipe. No primeiro tempo, o São Paulo dominou as ações, mas não conseguiu transformar isso em vantagem no placar. Tivemos várias oportunidades no primeiro tempo e no segundo. O Ceni pede para a gente se concentrar na hora do último passe da finalização para fazer mais gols. Acho que isso a gente vai trabalhando internamente, conversando e aprimorando cada vez mais para matar o jogo o quanto antes. Finalizou!